Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Bom, então continuando o vídeo anterior, a ideia agora é terminar essa parte de conceitos iniciais e voltarmos para os nossos slides de UV-Vis, né? Então estávamos aqui no conceito de robustez. Então vamos definir aqui: a robustez pode ser conceituada como a verificação do quanto a condição analítica para a determinação do teor de um determinado ativo é suscetível às variações do sistema analítico. O parâmetro robustez deve ser considerado como uma dica ou um alerta da suscetibilidade do método às variações e não um parâmetro de aprovação ou rejeição da condição analítica. Então, gente, robustez, ela indica a capacidade que o meu método tem em resistir a pequenas e deliberadas, ou seja, arbitrárias, variações das condições analíticas. Vou dar um exemplo para você entender um pouco melhor o que é uma técnica robusta. Eu tenho lá o meu método já bem desenvolvido e tudo mais. Então eu resolvi trocar o fabricante do meu reagente, né? Sei lá, eu uso ácido nítrico para abrir a amostra. E o ácido nítrico eu compro ele sempre do mesmo fabricante X. Então troquei pelo fabricante Y, né? E aí eu percebi que eu tenho lá uma amostra de referência que, quando eu faço a minha análise dessa amostra de referência usando o ácido nítrico do fabricante X e usando o ácido nítrico do fabricante Y, eu percebo que a minha técnica não teve variação. Ela trabalhou muito bem, tanto com um quanto com o outro, certo? Portanto, isso quando acontece esse tipo de coisa, né, do equipamento ou do meu método se comportar de maneira igual, mesmo tendo essa pequena variação da minha condição analítica, então eu tenho uma técnica, né, um método robusto. Isso é robustez, né? Então eu posso, durante o meu ano de trabalho, eu posso mudar, né, ter algumas pequenas e deliberadas modificações no meu método. Então eu posso trocar fabricante de reagente, eu posso, sei lá, vamos supor que no meu método de análise, quando eu estou trabalhando lá com a preparação da minha amostra ainda, antes de colocar ela no meu equipamento, então tem lá um tempo de 10 minutos de centrifugação. Então eu alterei o meu tempo de centrifugação, né, de 10 para 15 minutos, tá? E eu percebi que a minha amostra de referência também se comportou igual, né? Então quer dizer que a minha técnica é robusta, tá? Então, tempo de centrifugação, sei lá, troquei o meu reagente, mudou o pH da condição, né? Então, era um pH extremamente ácido, eu deixei um pH um pouco menos ácido, enfim. Tudo bem? Ficou claro o que é robustez? São pequenas e deliberadas variações nas condições analíticas, e se o meu método resiste a essas pequenas variações, eu digo que esse meu método é robusto, ok? Muito bem. E por último, para a gente finalizar, eu trouxe aqui para a gente o conceito de ruído, que também é uma palavrinha muito utilizada em química analítica, instrumental. Por quê? Porque a gente utiliza instrumentos muitas vezes que são eletrônicos, né? Então vamos ler aqui a definição de ruído. O sinal de saída de um instrumento analítico flutua de uma forma aleatória, que eu não tenho controle. Essas flutuações limitam a precisão do instrumento e representam o resultado líquido de um grande número de variáveis incontroláveis do instrumento e do sistema químico em estudo. O termo vem da engenharia eletrônica, gente, e de áudio, em que as flutuações indesejáveis de sinal são percebidas pelo ouvido como ruído, né?
Então, é porque vocês são mais novos, né? Mas você pega os rádios de antigamente, você tinha aquele botão que você tentava sintonizar a rádio, né? E aí você tava lá mexendo no botão para sintonizar a rádio, você escutava aquele aí entrava lá a voz do camarada falando, né? Então sintonizei. Então aquele isso é ruído, né? Então se você pegar todo instrumento analítico possui o ruído e você não tem controle sobre isso. É uma flutuação aleatória, tá? Incontrolável do instrumento. Então, isso vai ser bastante importante quando a gente for, né, o conceito de ruído vai ser muito importante quando a gente for trabalhar a questão da concentração mínima detectável, né, que a concentração mínima detectável está logo depois do ruído, ok? Nós vamos voltar nesse conceito, caso a gente resolva trabalhar a parte de validação com vocês. Eu acho que vai dar sim, ok? Bom, então é sempre bom a gente rever alguns conceitos que são fundamentais e básicos dentro da química analítica instrumental. Esses conceitos a gente ainda não viu, né? Não tinha visto ainda, então não fazia muito sentido falar logo lá no começo, porque eu precisava do conceito de curva analítica, né? Ter construído isso aqui para. Então faz sentido falar em faixa ótima de trabalho se você não viu curva de calibração? Não faz sentido, né? Então por isso que o tio tá vendo eles com vocês. Esses daqui a gente já tinha visto, né? Amostra, analito, matriz, branco. Muito bem, o tio tinha feito até um desenho para vocês. Esses conceitos são básicos, gente, de vocabulário de químico analítico, tá? Se você não entende o que é uma amostra, não sabe diferenciar uma amostra de um analito, então você está com um sério problema conceitual, né? Se você não sabe o que é uma matriz, né? O que é um branco, então, putz, nós estamos com um problema sério, ok? Então, essa parte de definição é importante e eu quis rever ela com vocês aqui, para a gente agora sim conseguir provar o que o tio comentou com vocês, né? Vocês lembram que quando a gente estava falando um pouco a respeito da dinâmica do equipamento, o tio falou assim para vocês: olha, primeira coisa que você tem que fazer quando chega a amostra no laboratório é botar a amostra dentro da cubeta e pedir para o equipamento fazer a varredura para você descobrir qual que é o comprimento de onda ideal para fazer a quantificação da amostra. E esse comprimento de onda ideal é aquele que está no pico de absorvância, né? Aí eu falei, olha, mais tarde, mais lá na frente o tio vai provar por que o pico de absorvância, por que esse comprimento é o melhor, né? Então aí agora eu fiz esse parênteses para conceituar a sensibilidade para vocês, para agora sim provar por que esse comprimento de onda aqui, que está por volta de 400 e pouco, sei lá, 500, essa escala tá horrorosa, né? A 400, 500, 600, 700, 500, 400, 450 mais ou menos aqui, né? Por que esse é o comprimento de onda fundamental para trabalhar com essa amostra no caso, né? E aí para cada amostra você tem um comprimento de onda, porque você tem um pico num comprimento de onda diferente. Então, para conseguir provar isso para vocês, gente, aqui ó, a gente vai fazer uma experiência aqui. Olha lá. Então, tá aqui um gráfico, tá? Olha, esse gráfico, como é que ele foi construído? A gente pegou uma mesma amostra, quer dizer, ou melhor, um mesmo analito de diferentes concentrações, tá? Vamos ver aqui, vamos dar um zoom aqui para você enxergar ele melhor, tá? Eu peguei, sei lá, cobre,
uma solução de cobre, tá? Não importa aqui qual que é a solução, qual que é o meu analito de interesse. O fato é que eu preparei um padrão de 0,1 ppm, que me deu essa curva amarela. Preparei um padrão desse mesmo analito de meio ppm, me deu essa curva rosa, que quase não dá para ver. Preparei um padrão de 1 ppm, me deu essa curvinha azul claro. 2 ppm, do mesmo analito, tá? Azul escuro. Preparei um padrão de 3 ppm, me deu essa curva verde. 4 ppm, curva vermelha. 5 ppm, curva preta, tá? Ó, o que é esse gráfico aqui? Esse aqui, né, esse aqui é o gráfico do o espectro de absorção, né, de um analito X, que não importa qual é agora, né, em diferentes concentrações. Perceba que ele tem o mesmo perfil, né? O que muda é que à medida que eu vou aumentando a concentração, esse pico vai ficando mais evidente, né? Ok? E como é que esse gráfico foi gerado? Foi gerado assim, ó. Eu pedi para em cada padrão desse meu analito de interesse, eu pedi para o equipamento fazer a varredura. Então, como é que ele foi construído, essa curva azul clara aqui, ó? Ele foi feito o seguinte, ó. Eu peguei o padrão de 1 ppm, botei dentro da cubeta e botei dentro do equipamento. O equipamento bombardeou esse meu analito de 1 ppm de concentração com radiação 300 e pedrada nanômetro de comprimento de onda, me deu uma absorbância. 300 e pouquinho, mais um pouquinho, 400 me deu 0,25 quase de absorbância. 401, 402, 403, 404 até 450, né? E foi me dando absorbância. Tudo bem? Ó, lembra da dinâmica do equipamento? Então, esse espectro de absorção, ele foi construindo, bombardeando a minha amostra com diferentes comprimentos de onda, e a gente percebeu que em 462 nanômetros me dava o pico aqui, ó. Por um acaso, o pico saía na mesma radiação na curva azul, só que com padrão de 2 ppm. Então, à medida que eu vou aumentando a concentração, essa curva vai ficando mais evidente, mas o pico dá sempre com o mesmo tipo de radiação, que no caso 462. Então, o que a gente vai fazer? A partir desse gráfico, dá para a gente deduzir por que o pico de 462, né, quer dizer, a radiação de 462 nanômetros, e essa escala não está favorecendo para a gente enxergar o 462, tá? Por que o pico de 462 nanômetros é a melhor radiação para bombardear a minha amostra? É isso que a gente vai tentar fazer aqui agora, tá? Então, vamos fazer? Então, para isso, o tio vai construir... Tá caindo tudo aqui. Para tentar provar isso para vocês, eu vou construir, eu vou tentar copiar essa curva aqui para vocês. E é claro que eu vou fazer ela simplificada, né, gente? E vou fazer ela só com duas curvinhas. Olha lá, eu não vou copiar todas. A absorbância em função do comprimento de onda em nanômetros, tá? Eu vou pegar a curva azul, só vou comparar azul. Ok? Com a curva verde claro. Tá bom, a curva azul com a verde claro. Bom, não tá muito bem perfeita aqui não, mas acho que dá para entender, né? Tá um horror isso aqui. Muito bem. Então eu vou construir aqui a escala, tá? Vai ficar
meia boca aqui, mas tá bom. Ó, a verde clara tá me dando aqui no pico. E aí, é claro, eu vou pegar só 2 pontos dessas duas curvas, tá? Aqui, ó, no pico, que é a radiação de 462 nanômetros, tá me dando, tá dando um pouquinho a mais do que isso, tá? Mas eu vou simplificar lá o dado da escala, senão você não vai enxergar o que eu preciso enxergar. Tá me dando 1,5. Muito bem. Já aqui, quando eu pego o pico da radiação azul, então deixa eu pintar de verde aqui, né? Tá me dando 1,5. Quando eu pego o pico da radiação de azul, tá dando meio. Meio. A escala tá horrorosa, tá? A escala tá um horror. Ó, mas eu até provo pra você. E também tá meio mais ou menos lá, ó. Olha lá. Olha lá. Ó, o azul claro tá dando meio no 462. E o verde claro tá dando aqui, ó, um pouquinho mais de 1,5, tá? Mas tô botando 1,5 para facilitar a nossa visualização. Beleza? Legal. Então, gente, olha só o que acontece. Vamos lá. Vamos pegar 2 pontos dessas duas curvas, tá? Pegamos esse em 462 nanômetros. E aí eu vou pegar um outro ponto aqui, ó. Que é aqui, ó, em 550 nanômetros. Para fazer um comparativo, tá? E aí quando eu rebato aqui, ó, 550, no azul claro, eu vou fazer lá no gráfico. E aí eu também vou dar uma arredondada. 550, quando eu rebato aqui, ó, no azulzinho dá 0,25 de absorção, de absorbância, aliás. Tá? Quando eu rebato 550 lá na curva de cima, vamos ver se eu não arrebentei muito a escala. 550 na curva verde dá 0,75. Isso, ficou bom. Ficou mais ou menos. Quando eu rebato lá, dá 0,75. Você entendeu, né? Então, gente, olha só que legal. Quando a gente pensa na curva de calibração, olha lá, ó, absorbância em função da concentração em ppms, ó, vamos pensar lá em termos de curva azul, tá? Quando eu passo o padrão de 1 ppm, olha lá, ó, em 462 nanômetros, tá? E aí eu vou fazer de vermelho. Quando eu faço 462 nanômetros, o que vai acontecer? Olha lá,